A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje nós chegamos na lição de número 6, aqui da classe dos jovens. Vamos estudar sobre o dom das línguas. Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Lembrando também que a gente está comentando nesse quarto trimestre as lições dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Conto com você, hein? Então vamos que vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, estudando sobre o movimento pentecostal e hoje estudando sobre o dom das línguas. Vamos aprender de Cristo para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens. Vamos estudar sobre o tema o dom das línguas. Vamos compreender como o movimento pentecostal trabalha esse dom espiritual. Como entendemos, qual é a nossa perspectiva bíblica a respeito disso. Vamos compreender isso à luz da palavra de Deus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Eu quero também agradecer você que sempre faz questão de deixar aí o seu comentário, dizendo que está aprendendo conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado você que tem assistido a gente, que tem colocado aí de onde você está assistindo esse vídeo. Eu fico muito feliz em saber que você está acompanhando aqui. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado você de todas as partes do nosso Brasil. Muito obrigado você de fora do Brasil também que está assistindo a gente. Que Deus abençoe. Gente, eu estou deixando aí um link na descrição para facilitar a sua vida, se você quiser utilizar esse material na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, tá bom? É só clicar, baixar automaticamente, é gratuito aí para você utilizar. Chegamos hoje na lição de número 6, vamos estudar sobre o dom das línguas. Esse dom que é utilizado pelo movimento pentecostal. Porque nós pentecostais acreditamos nessa evidência. Essa evidência que também é real para os nossos dias, é também real para hoje. Antes de iniciar a sua ministração, é importante você ter noção de algumas dicas que eu vou passar para você aqui. Inicie a sua ministração lendo o texto bíblico da lição. Gente, o texto bíblico é fundamental. Você, professor da escola bíblica, é servo da palavra, não a palavra sua serva. Você precisa pregar a Bíblia, ensinar a palavra, ensinar as escrituras, é fundamental, tá bom? Lembre-se também que a nossa lição procura trabalhar com os seus alunos duas coisinhas bem específicas. Apresente o texto do dia e apresente também a síntese, porque a síntese vai ajudar você na sua ministração. Peça um dos seus alunos para ler o texto do dia e o outro a síntese. Sua lição hoje possui dois objetivos específicos. Você precisa ler, estudá-los e guardá-los, para você não fugir do assunto. É claro que a sua lição hoje possui 2 pontos. Vai ser uma lição bem prática, rápida, para ser explicada, tá? Apresente o tema da lição e apresente ponto a ponto que vai ser ministrado. É claro que dentro desses pontos nós vamos ter subtópicos que vamos trabalhar com vocês aqui em sala de aula para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos apresentar o dom das línguas. E iniciando a sua ministração, demonstre que o dom das línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Não é uma falta estática, como muitas pessoas pensam. É um sinal externo do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa está cheia da graça, cheia da presença, ela fala em línguas concedidas pelo Espírito Santo de Deus. E este dom tem 2 propósitos primordiais, principais. O primeiro é falar em línguas dentro da congregação, de uma forma que Deus também use alguém em interpretação, isso acontece, isso é natural, para a edificação do corpo da igreja, para a edificação daqueles que estão ouvindo, para a edificação daqueles que são ouvintes dessa manifestação. Deus pode usar os seus servos em interpretações de línguas para a edificação do corpo de Deus. E também para a edificação pessoal, espiritual, daquele que está em oração. Para a sua devoção diante do Deus vivo, oração em línguas. Isso é fundamental, sendo explicado antes da sua ministração. E as línguas somente devem ser aceitas se procederem diretamente do Espírito Santo, ou seja, não são ensinadas,
é um dom concedido que Deus dá para os seus servos. E nós, como cristãos, cremos na atualidade desse dom. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto. O primeiro ponto vai tratar sobre o falar em outras línguas. Esse ponto está dividido em alguns subtópicos que eu vou explicar para você aqui em sala de aula. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. As línguas em Marcos 16. Vamos entender o que está escrito na palavra de Deus em Marcos 16, sobre essa interpretação bíblica que é apresentada no Evangelho. É importante que quando nós iniciarmos explicando sobre o dom das línguas, entender o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. O propósito desse texto do Evangelho é o propósito da grande comissão. É o propósito da capacitação que Deus daria aos seus discípulos e deu para que esses discípulos tivessem o poder de expulsar demônios, realizar curas e um detalhe, falar em outras línguas. A interpretação desse texto bíblico em si é uma interpretação missional, é uma interpretação missionária. É uma capacitação que Deus dá para os seus servos para que esses servos possam compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o Evangelho. Ou seja, o que o texto bíblico está dizendo é que Deus capacitaria, que Deus investiria na sua obra, no crescimento do reino, capacitando os discípulos para essa obra. É claro que a gente precisa entender também que esse texto também nos ensina sobre a importância de pregar as palavras de Deus em outras nações. E um detalhe, quando enviamos um missionário, é claro que o missionário precisa compreender um pouco do idioma local daquela localidade para onde ele está sendo enviado. Mas o que a Bíblia está dizendo é essa capacitação que se dá, Deus dá aos discípulos para que eles rompam fronteiras, para que preguem o Evangelho, cheguem a outras nações e falem outras línguas. Essa interpretação de Marcos, que é diferente de outras interpretações que vamos trabalhar aqui com você. O segundo subtópico descreve sobre o ensino de Paulo sobre outras línguas. Quando observamos o ensino paulino em si, Paulo está explicando aqui sobre o dom espiritual, sobre o dom que Deus dá para os seus servos, para a edificação do corpo de Cristo. Lembra disso, tá? Para a edificação pessoal. É claro que o dom das línguas é um dom concedido por Deus. É um dom para a capacitação missionária também. É um dom externo, expressado pelo próprio Espírito Santo de Deus na vida daquele que recebe. E Paulo, explicando sobre isso, ele tenta trabalhar da melhor maneira possível para que os seus leitores possam compreender o que ele está explicando. Paulo, em sua carta para a igreja de Corinto, a primeira carta, ele faz a distinção entre o dom das línguas e o dom da profecia. Ele explica de uma maneira espetacular aqui o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. É necessário a gente entender que a igreja naquela época estava sendo perseguida. Não existiam também aparelhos de microfones como utilizamos hoje em nossas igrejas. O som não era legal. As pessoas cultuavam geralmente em casas, em ambientes pequenos. Então, se muitas pessoas falassem ao mesmo tempo, não dava para ouvir a edificação da palavra de Deus, a mensagem que Deus tinha para os seus servos. Paulo, sabendo daquela bagunça, ele explica da maneira como os irmãos deveriam proceder no culto. É claro que o apóstolo Paulo não está restringindo nesse texto da primeira carta em si o dom das línguas, mas ele está orientando os irmãos como fazer, como utilizar, como ser cheios do Espírito Santo. E Paulo está orientando aos irmãos a utilizar as línguas, também seguida por interpretação, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do povo de Deus, porque é uma manifestação espiritual. Assim também como a profecia era um dom para a edificação do povo de Deus. Nós já entendemos que o texto de Marcos fala dessas línguas no sentido missional, de romper fronteiras. Paulo já trabalha as línguas espirituais, como sendo essas línguas serem utilizadas na igreja para adoração. É claro que hoje, com o aparelhado que possuímos, nós podemos pregar a palavra de Deus. Deus pode usar alguém falando em línguas no culto, porque isso não incomoda, não atrapalha mais. E é claro que usando alguém falando em línguas, Deus também pode usar alguém na interpretação de línguas para uma mensagem específica para a igreja. O terceiro subtópico trabalha sobre o argumento do orar em línguas.
O que a Bíblia fala sobre isso nesse primeiro ponto? 1 Coríntios 14:14. O próprio apóstolo Paulo fala que ele orava em língua, buscava a presença do Deus vivo falando em línguas. Aqui nós encontramos uma edificação, uma utilização do dom das línguas para edificação pessoal. Ele traz a edificação para o corpo de Cristo, mas também pessoal. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Lê esse texto com seus alunos. E nós, como pentecostais, nós aprendemos à luz da Bíblia que nós podemos orar, como o apóstolo Paulo, para a edificação pessoal. Eu posso orar em línguas, seu aluno também, você também. Porque uma edificação pessoal é uma patente que Deus nos dá, é algo que Deus nos concede, é uma graça que Deus nos conduz a sentir a sua presença quando estamos com Ele em oração. Ou seja, o apóstolo Paulo utiliza a característica do dom das línguas também para a oração pessoal, para que o crente possa conversar com Deus em mistérios, em oração. E essa oração em línguas em si, que o apóstolo Paulo acaba explicando aqui, que também é apresentada por nós no movimento pentecostal, é uma oração para a edificação do nosso espírito. Nós oramos também na nossa língua natural para a edificação do nosso intelecto. Mas quando oramos em línguas, edificamos o nosso espírito diante da presença de Deus. Paulo explica sobre isso. E nós entendemos isso à luz da palavra de Deus. O movimento pentecostal crê, prega sobre essa oração, sobre o dom das línguas que são essenciais para o crescimento do povo de Deus. Vamos avançar, vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai detalhar ainda mais sobre esse argumento que estamos trabalhando com você aqui em sala de aula. O segundo ponto da lição fala sobre o falar em línguas na vida pessoal. Esse ponto possui 3 subtópicos que vamos trabalhar com você aqui, tá bom? Lembre-se também que nós estamos explicando de uma maneira bem prática. O primeiro subtópico trabalha algo que é específico sobre o dom das línguas. Falar em línguas para falar com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. O apóstolo Paulo deixa claro aqui que o dom das línguas é utilizado em oração. Ele mesmo diz que ele ora em línguas, que ele conversa com Deus em línguas. O dom das línguas é um dom para edificação do corpo de Cristo. É um dom para a edificação do povo de Deus. É um dom para a minha edificação, para a sua edificação. Hoje nós precisamos tomar cuidado, queridos irmãos, porque muitas pessoas têm banalizado o dom das línguas espirituais. É uma joia preciosa que Deus nos deu. É algo que Deus nos concedeu, um presente dos céus. E hoje você percebe muitas pessoas, até mesmo aqui no YouTube, banalizando, utilizando o dom das línguas para contar stand-ups. Isso é uma coisa terrível, como stand-ups de comédia, para banalizar a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós, do movimento pentecostal, acreditamos que essa é uma realidade espiritual para os nossos dias. O próprio apóstolo Paulo disse que o dom das línguas era para a edificação do corpo de Cristo e também para a edificação pessoal. Quando eu oro, eu posso conversar com Deus em línguas, porque isso edifica o meu espírito e preciso valorizar esse presente na minha vida que Deus me concedeu. Você também precisa conscientizar os seus alunos sobre isso. O segundo subtópico trabalha sobre o seguinte argumento: a edificação pessoal. O dom das línguas é um dom que Deus dá para os servos dele serem edificados pessoalmente. Quando você ora a Deus, Deus está derramando sobre você o bálsamo do Espírito, a graça de Deus. E quando você fala em línguas, você está demonstrando essa espiritualidade, você está cheio dessa graça. Quando você ora em línguas, você está conversando com Deus. É claro que o homem não entende, mas o seu espírito é edificado e Deus compreende a sua oração. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. A edificação do dom das línguas é uma edificação pessoal, para si mesmo. E Paulo faz uma diferença entre o dom das línguas e o dom da profecia. São dons aqui específicos. O dom das línguas é para a edificação pessoal. É claro que Deus pode usar alguém em línguas e utilizando também outro dom chamado como interpretação das línguas. Essa mensagem pode ser compartilhada para a edificação do corpo de Cristo. Mas Paulo também demonstra sobre o dom da profecia, que é para a edificação da igreja, uma edificação coletiva, uma edificação real. E nós acreditamos nisso. Cremos que o dom da profecia é algo real, não banal, como você tem visto hoje. Atualmente, muitas pessoas utilizam a profecia para benefício próprio, para demonstração espiritual superior às outras pessoas. Esse é o incentivo errado. Essa é a maneira
errada de estar com Deus. Mas quando você está cheio de Deus, cheio da graça, a glória não é sua, a glória é para Deus, e você exalta a Cristo por causa desses dons espirituais que Deus lhe deu. E o terceiro subtópico diz que o dom das línguas é um dom de gratidão. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Capítulo 14, versículo 17. Isso está escrito em 1 Coríntios 14, 17. Paulo diz que o dom das línguas é um dom de gratidão e nós precisamos engrandecer ao Senhor. Observe o que está escrito lá em Atos capítulo 2, versículos 5 a seguir. As pessoas ouviam eles engrandecerem a Deus, falarem das suas grandezas, no momento em que eles estavam falando em línguas, os apóstolos. Quando você ora em línguas, você está exaltando a Deus. Essa é uma manifestação de gratidão real que as Escrituras apresentam. Gente, finalize a sua lição perguntando para os seus alunos se eles estão procurando com zelo o dom das línguas. Eu espero que Deus em Cristo possa capacitar você. Eu te espero aqui na próxima aula. Segue a gente nas nossas redes sociais. Conheça o nosso trabalho, tá bom? Estou comentando aqui as lições dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula para a glória de Deus.